quando nós vamos, então, usar o cartão de crédito, nós estamos pegando uma dívida. Muitas pessoas vendo o limite do cartão de crédito como se fosse uma extensão da sua renda. Eu tenho que perceber que este dinheiro não é meu. Ele não é uma extensão da minha renda. Muito pelo contrário. É como se eu estivesse aprisionado frente à minha própria verdade. Corrói tua percepção de ganho de renda, tua percepção de bem-estar, tua segurança e tua liberdade. O uso dessas ferramentas diminui a dor do pagamento, aumenta a disposição de pagar coisa mais cara e aumenta o prazer. Isso não é saudável. Isso não vai comprar a tua segurança, muito menos a tua liberdade. O cartão de crédito nada mais é do que uma antecipação de uma compra que você ainda não tá com o dinheiro ali todo pronto na tua mão. Portanto, se você vive assim, o teu primeiro objetivo é Vamos começar com 2 disclaimers importantes. O primeiro deles é: sim, sou eu, só que sem óculos. Eu esqueci meus óculos hoje em casa e confesso que está um dia bem desafiador passar o dia inteiro trabalhando na frente do computador sem óculos, porque tenho miopia e vai cansando, né, tipo, embora seja pra longe, fica meio embaralhada as coisas. Então não tá bom. Mas eu sou dessas, uma característica minha que talvez cause até estranhamento, né, embora eu seja muito organizada com meus estudos, com as coisas que eu entrego e tal, essas miudezas eu não sou organizada, tipo brinco, óculos, chave, sabe aquelas pessoas assim: "Meu Deus, mas onde eu coloquei a chave?" Essa pessoa sou eu. A chave não é tanto, porque daí em casa a gente já criou um nudge, né, uma arquitetura de escolha, que eu chego e deixo no mesmo lugar, assim. Agora brinco, eu tenho muita mania de sentar no sofá, tiro o brinco e boto na cabeceira, aí depois já não sei mais onde é que tá o brinco. Rabicó, a mesma coisa. E o óculos eu tiro no final do dia e aí é isso. Então, sou eu, só sem óculos, o que tá desafiador. Mas o outro disclaimer, que não é bobagem que nem essa, é um ponto importante. O título do podcast de hoje é que o cartão de crédito foi feito para te viciar. E ele foi eu coloquei esse título, né, justamente porque o cartão de crédito ele movimenta algumas áreas do teu cérebro que estão ligadas com o teu sistema de recompensa. Mas o cartão de crédito por si só, ele não vai te viciar, tá. Tô fazendo esse disclaimer porque eu acho que é importante, porque algumas pessoas podem olhar e dizer: "Meu Deus, então significa que o cartão de crédito pode me viciar?" Não, o cartão de crédito ele não vai ele por si só te viciar. Exemplo, jogos, né, jogos de aposta online, bets, né, que são as bets, esses joguinhos online, sei lá o nome deles, eles têm indício e podem efetivamente gerar vício comportamental. Aquela sensação de que eu quero parar e eu não consigo. É mais forte do que eu. Então, os jogos, eles podem sim te viciar. Então, que a gente vai entender sobre um vício comportamental, né, e não um vício de substância. O jogo pode fazer isso. O cartão de crédito, ele não vai, ele por si só, o cartão de fazer isso. Embora o cartão de crédito, ele potencialize compra compulsiva, tá? E altera sistema de recompensa. Então, só para deixar claro, porque se tu vai pegar lá no DCN, né, que é onde a gente vai ter todas as normas em relação a transtornos mentais, não vai estar lá transtorno de cartão de vício com cartão de crédito. Esse transtorno, ele não existe. Como eu sempre digo, tudo que eu falo vai ser pautado em ciência, então sempre que eu uso coisas que é esses chamariscos, né, eu faço questão de trazer o discernimento adequado para compreensão em relação a esses termos. E aí tu vai dizer assim: "Ah, então por que que tu usa isso?" Porque infelizmente, nós estamos num jogo de atenção, né, do ponto de vista comportamental também, a gente tem que entender que a gente está num jogo de atenção. E que por vezes eu dou uma flexibilizada nesse tipo de título, para que a gente consiga chegar em mais pessoas, e aí eu venho e explico, né. Então, vou fazendo esse contraponto. Só deixando esse disclaimer interessante. Sobre o que vai tratar o nosso episódio número 145 do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, falamos de comportamento financeiro. Iremos tratar de cartão de crédito e meios de pagamento.
Se nós formos vendo a evolução, né, o cartão de crédito, e aí eu vou falar um pouquinho só dizendo a nossa pauta, né, eu vou falar sobre o cartão de crédito, eu vou falar sobre a relação que ele tem com o nosso sistema de recompensa, sobre o fato de que efetivamente ele nos gera mais gasto, e depois a gente vai para a questão dos meios de pagamento, entender, por exemplo, esses meios de pagamento que a gente tem no celular, sabe, que tu dá aqueles 2 cliquezinhos, assim, e que daí tu consegue pagar sem estar com cartão. Então, isso são meios de pagamento móveis ou meio de pagamentos, online, digital, enfim, vai depender. Mas normalmente nos artigos, o nome que se usa é meio de pagamento móvel, tá. Então nós vamos evoluindo para entender esses meios de pagamento e compreender quem que se beneficia dessas coisas e quem se prejudica, para que a partir disso a gente esteja no grupo que se beneficia e não do grupo que se prejudica. Só que para que a gente possa estar no grupo das pessoas que se beneficiam de um cartão de crédito, dos meios de pagamento móveis e dessas outras questões que envolvem também esse meio, desde cashback, desde milhas, para que nós estejamos dentro deste grupo que se beneficia, nós temos que entender onde estão as nossas fragilidades, quais são as nossas vulnerabilidades, o que eu preciso cuidar para que eu não seja mais um ingênuo do ponto de vista de uso dessas ferramentas e me torne um usuário, que eles chamam até de usuário sofisticado. Como que eu posso me tornar um usuário sofisticado, que vou utilizar esses meios, porque eles efetivamente me facilitam a vida, mas vou utilizar de uma forma adequada, não sendo esse usuário ingênuo que vai meter os pés pelas mãos e vai acabar sendo manipulado e se colocando em maus lençóis, tá? Então a gente vai concluir esse podcast nesse ponto, discutindo, depois, né, dos conhecimentos que a gente vai trazer aqui, discutindo esse ponto. E aí, para começar, só fazendo uma revisão histórica, aí eu não me apresentei, né? Eu não sei se eu preciso me apresentar todas as vezes. Me dizem se vocês me digam, né? Se vocês acham que eu tenho que me apresentar todas as vezes. É que eu fico pensando que toda hora pode ter alguém novo, né? E aí, quem é essa aí que tá falando o quê? De ciência, né? E aí eu acho que por vezes é importante, embora título não queira dizer nada, né? Tem muito doutor por aí que só tem um título e nunca leu nenhum artigo, nunca fez nada efetivamente, comprou a tese. Eh, então eu acho que título por vezes não quer dizer muita coisa, mas por outro lado ele também, traz uma história, né, e querendo ou não é como conhecer a minha história. Me coloquem aí se vocês acham que eu tenho que estar me apresentando toda semana ou mesmo quem chega depois vai dar conta de saber quem eu sou. Mas por hoje, então, vou seguir me apresentando e nos próximos a gente decide sobre isso. Meu nome é Jéssica Câmara, sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça-feira, né, todas as terças e sextas, nós estamos aqui com um episódio novo, trazendo o que eu acho que é importante do ponto de vista da ciência, para que a gente possa discutir aqui de uma forma bem aplicável nas nossas vidas. Meu objetivo é sempre divulgar ciência de forma simples e aplicável nas nossas vidas. E aí, voltando então à questão do histórico do cartão de crédito, entender depois o meio de pagamento do cartão, por que que ele tem a ver com essa questão de sistema de recompensa. Depois vamos para os meios de pagamento no telefone e depois entender essa dinâmica para que nós sejamos os sofisticados e não os ingênuos. Para começar, a origem do cartão de crédito foi nos Estados Unidos, 1920. Por ali a gente teve um primeiro princípio de cartão de crédito, que na realidade era quase que, sabe essas lojas hoje em dia que elas têm, hoje em dia não, né, isso já é antigo, mas as lojas elas apresentam crediário, e aí a pessoa vai lá no crediário e consegue fazer a sua aquisição. O cartão de crédito no início era meio que um crediário para clientes que eram mais fiéis. Então a loja ia lá, entregava o cartão de crédito para aquele cliente e aquele cliente conseguia fazer todas as suas aquisições, parcelar, enfim. E isso começou em 1920. Em 1950 surge o primeiro cartão de crédito como nós conhecemos hoje, que é independente de uma loja, ou seja, eu tô com essa tentativa. Eu quero parar de falar a gente, eu quero tentar parar de escrever a gente, porque eu acho feio. Eu acho muito mais bonito falar,
nós, né, conjugar de forma correta. E aí eu tô com esse vício de linguagem. Vou me cuidar, tá? Então, olha como fica mais bonito. O cartão de crédito na forma que nós conhecemos hoje, vê se que não é muito mais bonito do que dizer o cartão de crédito como a gente conhece hoje. Vice? Faz diferença. Parece pouco, mas faz diferença. Então, o cartão de crédito como nós conhecemos hoje surgiu né, nesse período, 1950, dando a oportunidade, né? Eu acho meio forte dizer isso, mas enfim, a gente vai seguir o episódio aqui, e aí a gente vai entender por que eu acho meio forte dizer isso. Mas da forma que nós conhecemos hoje, que é possibilitando, melhor assim, comprar em várias lojas, né, e não ser exclusivo de uma única loja, isso surgiu em 1950. No Brasil, no Brasil tivemos, eu vou conseguir. Eu já tirei o must, eu vou tirar a gente. No Brasil, nós começamos a ter o nosso primeiro cartão de crédito em 1956. Em 1958 surge o Elo do Bradesco, e aí dali para frente as coisas vão se desenvolvendo. Então, essa é mais ou menos a história do cartão de crédito que surge exatamente com este objetivo, né? Permitir que as pessoas possam fazer compras parceladas e que elas tenham ali um limite de crédito. E aí vem um ponto importante. Cartão de crédito. Não é, é o meu dinheiro. O nome por si só já diz, você está pegando um crédito. Tanto é que você ter parcelas no cartão de crédito indica que você tem endividamento. Porque você tem uma dívida a cumprir. O cartão de crédito nada mais é do que uma antecipação de uma compra que você ainda não está com o dinheiro ali todo pronto na tua mão, ou que você estrategicamente está parcelando para ter o benefício da inflação, por exemplo. Aí eu vou comprar uma coisa que é mais cara. Melhor comprar em 12, eu tenho dinheiro. Melhor comprar em 12 vezes ou à vista. Do ponto de vista estritamente financeiro, vale a pena parcelar se tu tem o dinheiro. Tanto pela questão de que tu deixa o teu dinheiro rendendo, quanto pela questão de que se tu comprar hoje algo caro e tu pagar só um pedacinho dele, tu vai estar ganhando em inflação, porque daqui a um ano, provavelmente aquela coisa que custava, sei lá, 20 mil reais, agora custa 22. Então, tu te aproveitou, né? O dinheiro ele foi desvalorizando, perdendo valor, mas tu comprou aquela coisa pelo valor de um ano atrás. Então tem essa questão, né? Por isso que é tão interessante a gente entender essas dinâmicas para que nós estejamos entre os usuários, que são os usuários, como diz no artigo, sofisticado e não os ingênuos. Mas o que eu quero dizer sobre isso é que quando nós vamos, então, usar o cartão de crédito, nós estamos pegando uma dívida, certo? E uma coisa que aí já entra um alerta inicial, eu percebo muitas e muitas pessoas vendo o limite do cartão de crédito como se fosse uma extensão da sua renda. Então eu olho lá, mas eu tenho 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 de limite de cartão de crédito, então eu posso usar esse limite de cartão de crédito. E cada vez mais as instituições financeiras elas estão avançando nesse sentido de liberar limite de cartão de crédito, né? Só que aquilo ali não é teu, é uma dívida. Então, se tu começares a parcelar muito e a estourar este limite de crédito, há uma enorme possibilidade de que você entre em maus apuros, né? Então, isso é uma primeira compreensão que nós temos que ter. O uso do cartão é uma dívida e eu tenho que perceber que este dinheiro não é meu. Ele não é uma extensão da minha renda. Muito pelo contrário, não é uma extensão da minha renda. Quando eu encaro isso como uma extensão da minha renda, eu tô ferrado. Então, se você, e eu sei que muitas pessoas vivem assim, e não é dizer assim, meu Deus, então eu sou totalmente virada do avesso e não sei o quê. Não, por vezes é falta de conhecimento. Quer ver uma coisa dessa questão de falta de conhecimento, falta de acesso à informação, falta de nunca ter pensado sobre isso? Eu tenho às costas a minha... Me fugiu o nome?
Nós estamos assim ultimamente, né? As palavras ficam fugindo da minha cabeça e vocês ficam colocando nos comentários as palavras. A minha patela, não é patela. Ai, escápula. Papel. Isso é pra vocês rirem junto comigo. Mas a minha escápula, o osso, ele é aberto, saltado pra fora, assim. E eu achei que era meio que da minha estrutura do meu corpo e tal. E não, parece que isso é uma coisa que tem que reorganizar, porque se eu consigo organizar isso, eu consigo melhorar a minha postura e eu consigo também ter um menor risco, né, de dor na lombar, que eu tenho bastante dor na lombar, dor nas costas, enfim, a minha mobilidade melhora e tal. E eu não sabia disso. Eu achei que era, tipo, é uma característica minha eu ter os ossos meio saltado. E na verdade não, parece que é um problema realmente na postura, então que pode ser ajustada. E isso vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar dores, vai melhorar mobilidade e tal. Então, eu vou começar a ver um negócio aí pra resolver a minha estrutura. Tanto é que eu tenho os ombros assim, né, um pouquinho pra frente, de tanto ficar no computador, e aí salta mais ainda. Então, eu preciso resolver isso. E eu não sabia que isso era um problema. Por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque muitas vezes nós nos comportamos de uma determinada forma e nós não temos a menor ideia de que aquilo ali pode estar nos colocando em risco, porque foi como a gente aprendeu. Ninguém nos disse para fazer diferente, ninguém nos disse que poderia ter uma forma diferente. Aquilo é o real. Aquilo ali é o que nós acreditamos funcionar. É como se tu tivesse preso. Hoje de manhã eu tava lendo um livro e ele colocou uma frase no livro que eu achei que é muito interessante e que remete exatamente isso. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui a frase. Que é como se você estivesse aprisionado nas regras que se originam da sua própria mente. Então, quando tu tem uma concepção, que a gente chama uma crença, né, sobre algo, como eu tinha uma crença sobre a minha postura, eu achei que aquilo ali embora, obviamente, o curvatura eu sei que tá errado, mas eu não sabia que a minha escápula era um problema. Eu não sabia. Então é como se eu estivesse aprisionado frente à minha própria verdade. Que no momento que eu contraponho com uma outra verdade de alguém que tem um conhecimento para além do meu conhecimento e que tem subsídio técnico para me dizer, Jéssica, talvez a gente tenha que ver isso, é como se eu entrasse em dissonância cognitiva. Eu tenho uma crença e vem uma evidência e diz assim: olha, nós vamos ter que ver. Aí eu entro em dissonância, que é um conflito. Aí eu posso escolher dois caminhos. Ou eu fico justificando para não escutar aquilo. Ah, mas sempre foi assim, a vida é toda assim, não me prejudica, não sei o que, não sei o que. E aí eu justifico para não ir adiante. E aí eu olho pra pessoa e digo assim: ah, eu sei que tuas intenções estão maravilhosas, mas tá ótimo assim, eu não tô sentindo nada. Tô justificando só pra não encarar o problema. Ou eu posso olhar e dizer assim: ok, existe uma crença, a partir de agora eu vou ter que analisar isso, porque tá vindo uma nova evidência e essa evidência faz sentido. Essa evidência vai fazer com que eu viva melhor. Então é burrice da minha parte não escutar e não tentar, né, avançar nesse sentido, porque vai me fazer bem. E aí entra. Eu dei esse exemplo para falar sobre essa questão de usar o cartão de crédito dessa forma de que muitas pessoas utilizam o cartão de crédito como fonte e como parte da renda. De que forma? Inicia o mês, tu paga a fatura do mês anterior, paga tuas contas, paga a luz, aluguel, condomínio, parará, 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 paga a fatura do cartão de crédito, tu fica zerado. Aí tu começa a usar o cartão de crédito de novo, porque é o dinheiro do cartão de crédito que mantém o teu mês. Para no mês seguinte, tu pagar a fatura do cartão de crédito, ficar zerada de novo e passar o mês inteiro passando cartão, porque tu não tem dinheiro. Isso definitivamente não é saudável em vários aspectos. O primeiro aspecto que não é saudável isso
É porque tu tem a sensação que tu trabalha de graça. Porque tu recebe o dinheiro. No dia 5 tu não tem mais dinheiro. Não ganhei nada. Sabe aquela sensação, assim, de: "Nossa, meu trabalho tá sendo recompensado", no sentido de que eu tô tendo um ganho, né, com o esforço que eu tô tendo. Não, tu não percebe ganho do esforço que tu tá tendo. Porque na realidade tu tá te comportando de uma forma indevida que tá te colocando preso dentro dessa tua própria condição. Além do que é óbvio, né, se acontece qualquer tipo de imprevisto, tu não tem o que fazer. Isso não é saudável. Isso não vai comprar a tua segurança, muito menos a tua liberdade. Portanto, se você vive assim, o teu primeiro objetivo é parar de viver dependente do limite do cartão de crédito. Isso é uma prisão que corrói tua percepção de ganho de renda, tua percepção de bem-estar, tua segurança e tua liberdade. Então, se tu está nesta condição, este é o teu primeiro objetivo. E aí eu dei mais uma vez trazendo o exemplo da escápula, por quê? Porque da mesma forma que eu vou olhar e dizer assim: "Poxa, agora eu vou ver, né, mecanismos para melhorar nesse sentido", tu tem que olhar para isso e pensar assim: "Nossa, agora eu preciso olhar mecanismos para melhorar nesse sentido, porque eu tô tendo um prejuízo aqui. Isso não tá me fazendo bem, nem para minha saúde mental". Então esse é um primeiro ponto. E aí, entrando para esse aspecto, né, de por que a gente deve se preocupar tanto com cartão de crédito? Já é unânime, e eu já falei aqui em outros podcasts, a questão de que o cartão de crédito, ele minimiza a dor do pagamento. Porque tu não vê o dinheiro sair da tua conta, né? Então, tu não percebe que aquele consumo, ele tá te gerando uma contrapartida. Em que sentido? Quando a gente gasta dinheiro, eu tenho a sensação de que eu tô fazendo uma troca. Então eu tô dando o meu dinheiro, que foi suado conquistar, em troca de alguma coisa. Em troca de um telefone, em troca de um aluguel, em troca de um serviço, em troca de alguma coisa, certo? Então, tô fazendo uma troca, tô fazendo uma substituição. Quando a gente usa o cartão de crédito, eu não percebo de forma transparente essa troca acontecendo. Não vejo essa troca acontecer. Porque eu tô pegando o produto, mas não tô vendo a contrapartida do dinheiro sair. E é por isso que diminui a dor do pagamento. Tu não percebe o dinheiro sair, né, tu não consegue ver, assim, essa percepção do valor efetivo que tu tá despendendo. E isso reduz a dor do pagamento, e a dor do pagamento é uma análise de autorrelato, né, "Ah, tô sentindo a dor do pagamento". Então isso faz com que tu acabe tendo uma maior predisposição a comprar. E tu efetivamente compre mais. E aí vem essa questão do vício, né, como assim vício no meio disso? Como eu já iniciei o podcast dizendo, não existe vício efetivo com o uso do cartão de crédito, mas o que acontece é que, e esse é um experimento que eu já mencionei aqui, mas eu julguei dentro dessa discussão trazer novamente, que é um estudo que ele faz o seguinte, ele faz um experimento com várias pessoas, várias pessoas, 28 para ser exata. E ele diz assim para as pessoas: "Olha, traga R$ 50, $50 no caso, para que a gente possa fazer um experimento". E aí ele coloca essa pessoa numa sala de aula, diante de um computador, e essa pessoa ela tem que fazer escolhas de consumo, tá. E essas escolhas de consumo, o preço dos produtos a serem adquiridos varia de 1,5 a $18. Então ele pode fazer essa escolha. E aí funciona assim: apresenta-se o produto, apresenta a forma de pagamento, se é cartão de crédito ou dinheiro, apresenta-se o preço, e aí a pessoa tem que fazer a escolha e confirmar. Olha que interessante o resultado. Existe primeiro uma maior propensão a comprar itens mais caros quando está usando o cartão de crédito. Então a minha disposição de pagar aumenta, disposição de pagar é o quanto eu quero pagar, e isso também é algo que já está bem estabelecido. Você tem uma disposição de pagar maior com o cartão de crédito do que com o dinheiro, justamente porque tu não vê o dinheiro sair, né. Então tu tem essa disposição maior de pagar. Tanto é que foi feito um outro estudo com leilão, fazendo leilões, né,
E aí a pessoa tinha que ir dando um lance, do ponto de vista experimental mesmo, dando um lance. E aí dentro desses lances, obviamente, quando existia a possibilidade do uso do cartão, aumentava o lance. E aumentava o valor do lance em até 100% com o cartão de crédito. Então, mostrando que existe realmente uma disposição a pagar maior com o uso do cartão de crédito do que sem ele. E isso é um aspecto bem relevante dentro desse processo. Então, maior propensão a comprar itens mais caros e a justificativa vem muito dessa disposição de pagar. E o segundo ponto, que é o resultado mais interessante aqui, né, é justamente que quando aparece a forma de pagamento, e a forma de pagamento é o cartão de crédito, isso ativa mais o nosso núcleo accumbens. Ou seja, o nosso estriado ventral, que está diretamente ligado com o nosso sistema de recompensa. É onde vai ter disparo de dopamina, né? Vai vir a dopamina do nossa substância nigra, vai ser disparada para o nosso núcleo accumbens e a gente chama isso de via mesolímbica. Então, é a via emocional, digamos assim, da motivação. O que significa ter uma maior ativação do núcleo accumbens? É tu ter mais motivação para agir na direção daquilo. Então, tu vai olhar para a possibilidade de comprar com cartão de crédito e tu vai ficar mais motivado a se comportar naquela direção. A olhar e dizer assim, eu quero comprar. E aí tu vai lá e compra mais, porque tem mais dopamina circulando ali. E por que tem a ver com vício, né? Porque o estriado ventral, que é onde tem o nosso núcleo accumbens, ele fica exatamente do lado do nosso estriado dorsal, que é onde existe a questão dos vícios e dos hábitos. Então, é como se a repetição disso pode levar para um vício e um hábito. Óbvio que, como eu disse lá no início, o uso exclusivo do cartão, né? O fato de existir o cartãozinho, né? O plásticozinho não é uma coisa que vai te viciar, como os jogos, que é o disclaimer que eu fiz no início. Mas eles trabalham em áreas muito próximas do cérebro, percebe? Então tem muito a ver com ampliar o teu sistema de recompensa. Ampliar o teu sistema de recompensa para que tu fique mais motivado a andar naquela direção. Então, se eu tenho menor dor do pagamento e eu tenho maior motivação, é óbvio que vai ficar mais fácil. É como se o comportamento perdesse o atrito. E aí tu age mais na direção daquilo. É mais ou menos isso, sabe? Então tem que ter um cuidado bem, bem grande com isso. Jéssica, então tu é contra o cartão de crédito? Não é que eu seja contra o cartão de crédito. É que eu compreendo o impacto que ele faz no processo de tomada de decisão. E eu já contei aqui, eu mesma já testei usando o cartão e não usando o cartão. E quando eu não uso o cartão e só uso o débito, eu gasto menos. Então, não é uma questão de que eu seja contra, né? E aí depois no final eu já vou falar sobre essas coisas do usuário ingênuo e do usuário sofisticado. Não é que eu seja contra. É que, como diz Skinner, nós somos livres na medida em que nós sabemos o que nos controla. Eu tenho que usar o cartão de crédito sabendo que ele vai me gerar uma maior propensão ao gasto. Ponto. Jéssica, eu não concordo. Então vai lá, faz um experimento extremamente robusto e valida a tua hipótese. Porque até hoje, todos os estudos que nós temos, e não são poucos, publicados nas maiores revistas do mundo científica, desde a JCR, que é muito renomada, Journal, também fico me corrigindo das minhas pronúncias. Consumer Affair também, que é uma outra gigantesca. Acho que na PNS também já tem artigo sobre isso. Enfim, as maiores revistas do mundo confirmam isto de forma extremamente robusta. Mas eu não concordo. Então faça uma pesquisa e contraponha. Ciência é isso. A ciência, ela não tem uma verdade absoluta. Ela tem uma hipótese. Se essa hipótese ela é confirmada, tu pode fazer um outro teste, mas que tenha o mesmo rigor, e que tu pode refutar aquela hipótese anterior.
Mas enquanto nós não tivermos estudos robustos que refutem isso, a realidade é essa. Tu concorde ou tu não concorde. É a mesma coisa que eu dizer assim: eu não concordo que tem que tomar água. Pouco importa a minha opinião sobre isso. O fato é, ser humano precisa tomar água. Ponto. Mas não concordo. Tu não tem que concordar ou discordar. É o que é. E eu tô sendo incisiva nesse aspecto, porque muitas vezes as pessoas ficam criando justificativas, né? Como eu mencionei, existe uma crença e tu tá criando uma justificativa pra não escutar aquilo. A gente chama isso de viés da confirmação, que vai se fortalecer, né? Porque existiu essa dissonância, eu tô te trazendo uma informação que tu discorda, e tá existindo uma dissonância, e tu tá querendo construir uma história que faça parecer com que a tua ideia seja a correta e a racional. Isso é viés da confirmação. E isso é, dentro da dissonância cognitiva, tu tá buscando justificativas para fortalecer o teu argumento e contrapor aquele conflito, para tu excluir que aquele conflito afete na tua percepção sobre a tua vida. Então, não é sobre o que a gente acha, é sobre o que é. E aí, se nós entendermos que isso nos impacta, nós conseguimos ser usuários mais sofisticados, caso queiramos usar, e não ingênuos, tá? E aí a gente vai para um outro ponto, para além do cartão de crédito: meios de pagamento. Teve um estudo muito interessante que foi publicado na Frontier, se não me engano. Foi. Como sempre, tá a descrição aqui embaixo, né? E ele fez o seguinte: ele queria avaliar se, para além da dor do pagamento, se existiria uma outra justificativa que reforçasse o fato das pessoas terem uma maior predisposição ao uso de meios de pagamentos móveis, que faz também com que gaste-se mais. O que é um meio de pagamento móvel? Eu não sei se você usa, mas no telefone aparece assim, ó. Por exemplo, para quem tá no YouTube me assistindo, eu dei 2 cliques aqui e aparece meu cartão de crédito, meu cartão de débito, porque esse não é de crédito. Como eu disse, o único cartão de crédito é o do Gui, para que a gente compre passagem e tal. Nesse aqui eu nem liberei, porque não é um cartão. Se tu quer ter algum, é nada mais. Mas eu só dei 2 cliques, ó. Eu vou apagar de novo, tá pretinho. Eu dou 2 cliques, mostro a minha carinha, ele aparece, eu aproximo e o pagamento tá feito. Eu não preciso clicar em nada, não preciso fazer nada. Eu dei 2 cliques, mostrei meu rostinho, aproximei da máquina, o pagamento tá feito. Isso já tem, né, cada vez mais se desenvolvido e tal. E aí a gente busca, a ciência olha para isso e pensa: puxa, a gente tem que avaliar o que está acontecendo nesse contexto, né? Pode ser que isso esteja fazendo com que exista uma ampliação ainda maior, ainda para além do cartão de crédito. E aí eles confirmam um pouco essa questão da motivação, né? Dessa construção de que o uso desses meios de pagamento facilitado, além de diminuírem a dor do pagamento, eles também têm um impacto muito forte na questão do prazer. E aí eles fizeram um estudo para comprovar isso. Como é que eles fizeram? Então eles pegaram um grupo de pessoas e aí primeiro eles queriam testar se também tinha variação em relação a preço alto e preço baixo. Então tenha lá, pega 10 pessoas, vou pegar 20 pessoas, tá? Só para explicar como funciona. 20 pessoas, 10 vão trabalhar com produtos de preço alto e 10 vão trabalhar com produtos de preço baixo. E dentro desses grupos, dessas 10 de preço alto, 5 vão ter a possibilidade de usar pagamento móvel, que nem esse que eu mostrei, e 5 com dinheiro. Então, é o que a gente chama de matriz 2x2, né? Então, eu vou ter alto valor, baixo valor. E para cada um desses grupos, eu vou ter com dinheiro e pagamento móvel. A mesma coisa com esses outros 10 de preço baixo. Também vai ter 5 direcionado com dinheiro
e 5 direcionado com a forma de pagamento, hã, móvel. Então essa é a divisão dos grupos. E aí eles tinham que decidir se eles iriam ou não comprar um fone de ouvido, e aqueles que decidissem comprar o fone de ouvido, eles eram avaliados, né, tinha um acompanhamento do que estava acontecendo no cérebro deles via um EEG, que é um circuito diferente da ressonância magnética funcional, que também vai pegar outro movimento do cérebro, mas a gente vai acabar tendo um resultado bem interessante disso. Então, se a pessoa ela decidisse comprar, era acompanhado do que estava acontecendo dentro do cérebro dela via EEG e também era avaliado a dor do pagamento e o prazer de comprar, tá. Então, esse era o desenho experimental. Qual foi o resultado? Quem utilizou o pagamento móvel, a intenção de comprar produtos mais caros aumentou, reforçando o que eu falei do cartão de crédito. Então, o cartão de crédito faz com que tu tenha maior disposição de pagar, e aqui confirma-se. O uso de meios de pagamento móveis também amplia a disposição de pagar, diminui a dor do pagamento, e isso eles conseguiram comprovar com o acompanhamento do que estava acontecendo no cérebro, e aumenta o prazer. Então, eles comprovaram que o uso dessas ferramentas diminui a dor do pagamento, aumenta a disposição de pagar coisa mais cara e aumenta o prazer. É como se tu tivesse só sentindo a parte boa do consumo e não percebendo que existe ali uma troca. Então tu não percebe que tá saindo dinheiro na tua conta. Tu não percebe que tu tá passando cartão de crédito. Tu tá simplesmente desfrutando da tua aquisição. E isso vai, ao longo do tempo, te colocando em risco de gastar mais. E eles não param por aí, eles fazem um segundo experimento para avaliar daí, ao invés de preço, produto hedônico e utilitário, né. E aí o que eles mostram, né, é que confirmam que o pagamento com via de pagamento móvel amplia a disposição de comprar, mas que acontece para os 2 lados, tanto hedônico quanto utilitário, né. Só que, aumenta o prazer apenas por produto hedônico. E diminui a dor do pagamento para ambos, tanto utilitário quanto hedônico. Então foi essa distinção, mas mais uma vez olhando para o tipo de produto hedônico ou utilitário, ao invés de olhar para o preço, mais uma vez eles confirmaram que utilizar meio de pagamento móvel diminui dor do pagamento e aumenta prazer. E isso eles confirmaram acompanhando o que estava acontecendo no cérebro da pessoa. Então é indiscutível que esses meios que facilitam muito a aquisição, eles tiram atrito, e ao tirar atrito, eles fazem com que a gente tenha maior fazem com que nós tenhamos vocês vão ainda me ver corrigindo muito isso. Com que nós tenhamos um uma maior predisposição a gastar. E nós temos que ter esse cuidado. E aí a gente entra no último tópico. Que cuidados são esses? Como que eu vou me distinguir entre um usuário ingênuo e um usuário sofisticado? Tem um outro estudo que ainda não foi publicado numa grande revista, assim, mas eu achei a discussão interessante, por isso que eu quis trazer aqui, né? Então, não necessariamente nós tenhamos aí uma robustez de resultado tão grande, mas eu julgo que, lapidando este estudo, chegará a ter um estudo bem robusto. Por quê? Porque a gente vê isso na prática, nós vemos isso na prática. O que que acontece? Tu vai ver um grupo de pessoas utilizando esses meios de pagamento, utilizando cartão de crédito, utilizando tudo isso e se beneficiando de um cashback, de um ponto de milhas e tal, e tu vai ver um tanto outro se endividando. Qual é a diferença desses dois? E aí o que esse estudo mostra é que a diferença entre os que se beneficiam dos que não se beneficiam é um índice de score de crédito que indica a probabilidade daquela pessoa atrasar aquela fatura ou não. Quem não tem probabilidade de atrasar a fatura, quem paga tudo em dia, quem programa quanto que vai gastar no cartão, quem faz um acompanhamento, tem um menor risco de se enrolar com o cartão. Embora, ainda assim, vá ter uma maior predisposição a gastar do que se usasse dinheiro ou débito. Mas isso vai ser protegido por esta
digamos, rigidez na hora de utilizar, né. Em contrapartida, quem é que vai se beneficiar? Que ele chama de usuário ingênuo. Aquele tem um score baixo de crédito. Então são pessoas que gastam, quando vê a recompensa: "Meu Deus, vou tirar o maior proveito desse cashback, dessas milhas, não sei o quê, não sei o quê". Então, tipo, ela fica olhando muito aquilo como uma recompensa, e aí ela não pensa no que ela tá comprando de forma consciente. "Nossa, eu vou comprar uma caneta. Tá, mas espera aí, será que eu preciso? Será que realmente é necessário? Será que não vai comprometer um sonho futuro? Cabe dentro do meu orçamento?". Não, ela só pensa assim: "Ah, eu vou comprar porque daí vai me dar milhas". Então ela fica instigada ao consumo pelo benefício que aquilo tem de milhas e cashback, não necessariamente pela utilidade do produto. E isso faz com que ela tenha um maior prejuízo no uso dessas ferramentas, desses meios de pagamento, né. Outra coisa é que não consegue pagar tudo, então não consegue pagar a fatura integral, começa a pagar a fatura pelo meio e tudo isso, e paga juros e taxas muito altas que são superiores ao benefício que ela está ganhando. Isso é o que esse estudo ele chama de usuários ingênuos. E aí o título e a discussão, né, não o título, mas a discussão, inclusive no resumo, é que os ingênuos pagam pelos que fazem corretamente. Então, os ingênuos pagam pelos sofisticados. Os ingênuos agem de forma precipitada, de forma inconsequente, de forma inadequada. Os sofisticados agem de uma forma mais coerente, se beneficiam desses benefícios, enquanto o ingênuo está pagando a conta. No final das contas, é isso que eles dizem, porque volta e meia: "Ah, mas quem é que está pagando essas contas desses cashback e trá?". Quem está se endividando. Se você tem dívida no cartão de crédito, outras dívidas, saiba que quem está pagando por estes benefícios é você. O ingênuo paga para o sofisticado. E o meu objetivo aqui não é sacrificar o cartão de crédito, mas é que se você for usar, que você seja o sofisticado e não o ingênuo. E que para isso você precisa construir barreiras bem claras. Caso contrário, o risco de você meter os pés pelas mãos é muito maior. Se você ainda acha que não tem uma condição de fazer uma gestão muito efetiva disso, usa débito. Usa débito. Eu te dou a absoluta certeza que vai começar a sobrar dinheiro. Tá certo? Que essas reflexões de cartão de crédito tenham deixado você aí, no mínimo, incomodado. Caso você esteja um tantinho enrolado no cartão. Porque o incômodo é o primeiro movimento para a mudança. Se nós não estivermos dispostos a nos incomodar, nós não vamos mudar. Então, se de alguma forma tu escutou e disse assim: "Acho que eu tenho que pensar sobre isso", talvez a gente tenha que pensar sobre isso. E eu espero de coração que ao pensar sobre isso, tu melhore as tuas escolhas e isso melhore a tua relação com o dinheiro, a tua qualidade de vida e o teu bem-estar financeiro. Tá certo? Muito obrigada e até sexta-feira.